Meus irmãos, e na quarta-feira passada nós falamos de um Deus que no final das contas é um grande artista. Demos o exemplo inclusive de Gênesis, onde Deus revelou a criação de forma poética nos dias da semana da criação. E lemos o Salmo de número 8. Então, se você ainda não viu esses dois momentos de culto, eu te convido a, depois desse, evidentemente, voltar lá no nosso canal e assistir esses cultos. Hoje nós vamos também ler um salmo, como foi dito aqui, nas quartas-feiras nós vamos ler salmos, alguns salmos especificamente. Hoje o de número 4, então peço para que você abra a palavra de Deus no Salmo número 4, o livro são 150 salmos, no individual, salmo, e também vou repetir, não é um livro que tenha capítulo, não há capítulo na harpa cristã, não é verdade? Há o cântico 1, 2, 10, 100, aqui também, há o Salmo de número 4. Na Nova Versão Internacional, o texto é narrado da seguinte forma: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é um salmo de Davi. Ele é fruto de uma oração individual. Parece ser um momento em que Davi está sozinho no seu quarto, naquela situação em que as paredes são uma companhia bem inadequada, mas parecem ser a companhia mais segura que nós temos. Davi está nesse momento, numa oração individual, transparente e aparentemente desesperada. Uma oração curta, um salmo de quem está com um pouco de medo. Parece um momento de solidão do rei de Israel. Parece um momento em que o grande rei, que pode ter qualquer coisa em seu reino, não tem nada. É uma oração de alguém que está acompanhado do frio e do silêncio de um quarto, sozinho. Ali há queixas, ali há dúvidas, mas também tem descanso e certeza nesse documento. É um documento que às vezes parece até um paradoxo. É um salmo franco, ele é direto ao ponto, é uma adoração verdadeira e que nos apresenta a identidade do adorador, que é o título da nossa mensagem, que também é o título dessa nossa série de quarta-feira. E nós aprendemos muitas coisas nesse salmo, mas a primeira que eu anotei é que um adorador anseia pela voz de Deus. Aqui eu vou contar um testemunho rápido, curto. Há algum tempo, e foi esse ano, eu perguntei algumas coisas para Deus, e eu fiz uma pergunta bem honesta com o Senhor. Eu disse assim para Deus: Senhor, sou pastor batista, mas será que o Senhor me chamou para ser teólogo e eu ouvi pastor? Eu sei que o Senhor não erra, mas eu erro. Deus,
Que tipo de direcionamento eu tomo para entender se eu estou trilhando o caminho correto do Senhor? Deus, fala mais alto porque eu não estou te ouvindo. Será que eu errei, Deus? E lendo as Sagradas Escrituras, eu entendi de Deus como se Ele dissesse: você acha mesmo que você vai trilhar um caminho que eu não quero? Você acha mesmo que você vai fazer algo que eu não queira? Você seria bom demais se você me surpreendesse. Mas buscar a orientação do Senhor, às vezes é buscar respostas, não necessariamente numa voz que vem do alto: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas buscar a voz do Senhor é a primeira lição desse salmo. Buscar a resposta de Deus é uma meta do verdadeiro adorador. A resposta que Deus deu para mim estava no texto. Eu tenho convicção que 99% das respostas que você procura é muito provável que também estejam nele, porque um verdadeiro adorador procura a voz de Deus. E nós temos um texto que tem por curiosidade um nome: Palavra de Deus, genuína, inspirada, inerrante, verdadeira. A primeira coisa então que nós temos que valorizar como um verdadeiro adorador é valorizar a palavra de Deus. Não estou dizendo adorar um livro. Se alguém tacar fogo numa Bíblia na minha frente, vai ter queimado papel e tinta, mas não vai ter calado a palavra de Deus, porque Deus é muito maior do que o texto que foi revelado. Deus é muito maior do que os versos que estão escritos. Mas a verdade que o eterno Deus decidiu passar para a sua igreja estão todas elas aqui, neste texto, de Gênesis até Apocalipse, sem tirar uma vírgula, sem acrescentar nenhum parágrafo. A gente precisa entender que quando falamos com Deus, precisamos em seguida ouvi-los, porque é um diálogo, são duas pessoas conversando. Quando nós levantamos a voz aos céus, quando nós falamos com o Senhor, quando nós insistimos em falar com Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando com uma pessoa, nós estamos falando com alguém, nós estamos falando com um ser que tem mente e vontade. Esse é o nosso Deus. Como ouvir a voz de Deus? Eu ouvi pelo texto. Foi o meu jeito de ouvir a voz de Deus nesta dúvida, neste anseio que eu passei, nessa dúvida ministerial, dúvida de chamado, enfim, uma dúvida minha, que eu tive. E o texto me respondeu de forma honesta e adequada, me apresentando a verdade de um Deus que é inescapável, um Deus que não pode ser pego de surpresa, um Deus que jamais vai ser traído pelo susto, um Deus que não pode ser enganado, não pode ser surpreendido, sequer vencido. Esse foi o Deus que se apresentou para mim nesse momento. Um Deus soberano. Então, a gente precisa entender que a oração não é um monólogo, não é um momento onde eu falo qualquer coisa só para desabafar sozinho, um grito que eu dou com um travesseiro na boca para poder tirar aquele peso, aquele sofrimento, aquela aflição que está no meu peito, só para descarregar um pouco. Não, a oração é uma conversa, a oração é um diálogo, a oração é um momento entre duas pessoas. Outro ponto é que a oração de Davi foi uma súplica objetiva. Os irmãos repararam isso? Eu estou falando só no primeiro verso. O primeiro verso fala: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio à minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha que legal, faça justiça, Deus, alivia a minha angústia, Deus, tenha misericórdia de mim, ó Deus, me escuta, Deus.
É como se fosse um anseio desesperado, mas numa velocidade absurda. Não é como se você fosse um dia bater na porta de Deus: Deus, faz justiça, desce as costas, saísse e voltasse: Senhor, alivia minha angústia, por favor, desce as costas, voltasse no outro dia: Senhor, tem misericórdia de mim, desce as costas e voltasse num outro dia ainda e falasse: Senhor, me ouve. Davi não esperou um dia após o outro para fazer essa sequência de súplicas, que elas são para cima, progressivas. Davi, ele já fez isso na primeira frase de sua oração, que foi registrada como um salmo: faça justiça, me alivia a angústia, tem misericórdia de mim, me escuta, Deus. Isso foi o que Davi fez no primeiro verso de sua oração. Muitas vezes a gente fica com preocupação de orar a Deus e colocar todas as nossas angústias no lugar, e a gente acaba fazendo um checklist para Deus ao invés de uma oração. Senhor, abençoa minha família, abençoa o meu dia, salva meu lar, me abençoa, amém. É um checklist. Aí chega na hora do almoço: Senhor, muito obrigado por essa comida, que nunca falte na minha mesa, continue me abençoando, amém. Aí chega na hora de dormir: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, me dê uma boa noite de sono, que eu sonhe contigo, amém. Mas esses dias para trás a Joana fez algo que pode parecer desesperador para uma criança de 7 anos, que é igual um gremlin: se jogar água eu acho que estoura um monte. Ela falou assim, ela orando: e papai do céu, eu quero ouvir você falando comigo, porque eu li na Bíblia que você fala com os outros. Abusada, certíssima. Uai, não fala? Não está escrito aqui na Bíblia? A Joana falou: então fala comigo também, quero ver quando falar. Aí, papai do céu falou comigo. Eu falei assim: aí ele é meu chefe. Mas ela fez essa oração ansiando a voz do Deus Todo-Poderoso. Evidente, meus irmãos, que é a inocência de uma criança, é a inocência de uma criancinha de 7 anos, mas vai que... E Deus fala com ela. Ué, Deus não é mudo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós perguntarmos para cristãos piedosos e honestos, eles vão ter relatos de ter escutado de forma audível, de fato, a voz do nosso Deus. Eu tenho convicção que isso é possível. Não estou dizendo que isso é comum, mas eu tenho convicção que isso é plenamente possível. Só que nessa oração, o salmista, ele não pede vingança, horror e terror. Ele começa pedindo justiça. E aqui está algo que é fantástico, porque a justiça, ela não trata pessoas, ela trata os atos das pessoas. Quando você vê a justiça julgando alguém, você não vê a justiça julgando aquela pessoa, vê julgando um ato específico que aquela pessoa fez em determinado momento da história dessa pessoa. Você está sendo julgado porque você chutou um lixo, você espalhou lixo no chão, e por este ato você está sendo julgado e vai ser condenado a X cestas básicas ou a trabalho voluntário. Se é um agressor, você não vai ser julgado porque você nasceu tal dia, estudou em tal escola, não. Você vai ser julgado por esse soco ou tapa que você deu nessa outra pessoa. Quando Davi pede justiça, Davi está dizendo: Senhor, tem um ato específico que foi feito em determinado momento e isso precisa ser julgado. E ele fala: esse ato está me machucando, então alivia a minha dor, Senhor. Tem misericórdia de mim, ou seja, coloque o seu coração. Misericórdia significa colocar o coração de cardio na miséria. Coloca o seu coração na minha miséria, Senhor. Tem misericórdia de mim, sinta o que eu sinto e, por favor, me ouça. Por mais que seja rápido, Senhor, dói muito. E aqui nós aprendemos outra coisa sobre a identidade de um adorador. Um adorador fala com Deus de forma com temor e tremor, como já dizia Soren Kierkegaard. Contudo, fala com Deus a verdade e ora a Deus conforme os padrões estabelecidos por Ele. Nossa oração tem um padrão estabelecido, chama Jesus Cristo de Nazaré, mais precisamente Sermão no Monte.
A nossa oração precisa ser norteada por aquele sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado aqui na terra, que nos ensinou a tratar o outro, a tratar a oração, etc, etc, etc. E a gente aprende mais coisa nesse texto fantástico. Um adorador não passará pela vida sem sofrimento, meus irmãos. Engano nosso. Eu sou um adorador, uma pessoa que quase voa na rua assim, ó. De fato um levita, né? Porque levita na rua. Foi ruim? Então tá, um anjo. Tem que corrigir porque os jovens um anjo voando na rua, uma pessoa que tem uma intimidade com Deus fantástica, essa pessoa vai passar por sofrimento. Essa pessoa não vai passar por uma vida sem sofrimento. Aliás, essa pessoa não vai passar pela vida sem observar a injustiça. Essa pessoa não vai passar por esse momento, por essa vida, por esses, sei lá quantas dezenas de anos que essa pessoa vai ter de existência, não vai passar sem que tenha sofrido. Essa semana aconteceu algo bem curioso aqui no Brasil. Essa semana passada, uma pessoa que eu admiro demais, chama Luiz Saião, é um pastor batista que para mim é um dos grandes nomes da teologia que já existiu no Brasil. Esse homem teve um AVC e foi parar na UTI. Ele teve um AVC na consulta médica, bendito seja Deus. E ele teve um AVC, teve a mão paralisada, ele perdeu um pouco da fala e é um homem fantástico. Voltou, a fala dele está normal, a mão dele ainda, a mão esquerda dele não está com um movimento muito bom. Ele é um grande hebraísta, um teólogo fantástico, que explica com simplicidade coisas que são dificílimas. É a minha referência. Tem dois homens, dois batistas, que são a minha referência no Brasil. Um é o Luiz Saião, a outra é o Jonas Madureira. E esses dois homens são fantásticos. E o Saião teve um AVC. Na mesma semana, uma outra pessoa também relevante, mas na sua área, na biologia, chama Pirula, um ateu, também teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Os dois estão na UTI. Os dois. Um, pastor e teólogo, outro, ateu e biólogo. Os dois tiveram o mesmo problema na mesma semana, no mesmo estado, que é São Paulo. Isso só mostra para a gente que o sol nasce para o justo e para o ímpio, e os problemas acontecem com todos. Não é porque você dá o dízimo que você não vai passar por problema financeiro. Vai dizer que Bill Gates é dizimista, por isso que ele é bilionário? Não. O fato de você entregar os seus dízimos e as suas ofertas na igreja é para manutenção deste local e para divulgação do evangelho, envio de missionários, etc, etc, etc. É a manutenção, é o investimento, assim como Suzana e Joana, é você investir no reino de Deus. Por isso que os dízimos e as ofertas são importantes. Não é que Deus precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada. Quem precisa é a gente. E a gente, quando dá o dízimo e a oferta, a gente faz com que esse local seja adequado para receber visitantes, faz com que a nossa mensagem possa ser levada via internet para outros cantos, ou que a gente possa enviar missionários para qualquer lugar. Para isso servem os nossos dízimos e as nossas ofertas, para também pagar os funcionários aqui da igreja. Importantíssimo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É ideal o cristão ser um dizimista e ofertante. Não significa que se você não der o dízimo, poxa, eu tive que comprar tudo de remédio hoje, não consegui dar o dízimo, então o gafanhoto agora vai vir no seu bolso e vai comer seu dinheiro todinho, porque está lá locusto, o gafanhoto. Não tem nada a ver isso não, meu irmão. Isso aí é mandinga gospel, isso não existe. Mandinga gospel, isso não existe. Não existe. O que existe é um Deus que é fiel, e existe um cristão que é fiel. O cristão que é fiel, ele colabora e contribui com a sua comunidade. Um Deus que é fiel sustenta essa comunidade de pé. Não significa que nós não vamos passar problemas se nós administrarmos mal o nosso dinheiro. Também não significa que nós não teremos problemas de saúde se nós administrarmos mal a nossa saúde. Mas também não diz que nós só teremos sucesso e saúde porque nós somos cristãos.
Não, meus irmãos, o sol nasce para todos e a chuva vem para todos. Assim como a vida, a morte. Assim como nasce um ímpio, nasce um justo. Assim como morre o ímpio, morre o justo. Não há diferença. A diferença, para não dizer que não há nenhuma, está na esperança. Porque um adorador que passa pela vida sofrendo, com sofrimento, ele tem esperança de uma vida eterna, onde não haverá mais sofrimento. Mas alguém que não é adoradora, passará pelos sofrimentos dessa vida, mas depois vai ter uma vida eterna só disso. Então tem uma grande diferença depois, ou quando nós formos, ou quando Jesus Cristo voltar, e há de voltar. Depois desse dia, o adorador que sofreu por um tempo, nunca mais sofrerá. Mas aquele que não é adorador, que não se rendeu ao Deus Todo-Poderoso, e que em algum momento negou esse Deus Todo-Poderoso, os momentos de alívio, de alegria e felicidade que ele teve, esses nunca mais acontecerão. Então aqui está a diferença. Quem não é adorador do nosso Senhor Jesus Cristo, quem não se rende ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não é um adorador de fato, aproveite os momentos de alegria e gozo que você tem nessa terra, porque você não terá na eternidade. Para nós que somos adoradores do Deus Todo-Poderoso, veja os momentos de sofrimento desta vida e dê tchau, porque vai ter um dia que você nunca mais vai passar por eles. E essa é a esperança que nós temos como um verdadeiro adorador, que ainda sofre enquanto está nesse mundo, mas que um dia deixará de sofrer para sempre. E a gente aprende também que uma outra característica de um adorador é a santificação. Aliás, essa é a marca do eleito. Às vezes a gente não sabe se a gente foi salvo. Como que eu sei se eu sou salvo? Essa é uma dúvida. Pode ter, é honesta, honestíssima. Vou te falar aqui agora como é que você vai saber se você é salvo. Você tem prazer na santificação ou você vem na igreja só para cumprir um ritual? Se você tem prazer na santificação, saiba que a santificação é característica de quem foi convencido pelo Espírito Santo que é um pecador, que a justiça de Deus não falha e que o juízo está vindo. Porque se eu sou um pecador, a justiça de Deus não falha e o juízo está vindo, eu estou condenado. Mas bendito seja o Deus, bendito seja a cruz que me salvou, e hoje eu me santifico não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Eu faço boas obras não para a minha salvação, mas porque eu recebi a salvação. Então a santificação é a característica de todo o eleito por Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que é salvo por Jesus tem como característica a santificação. Não estou dizendo que você não peque. Pastor, quer dizer que você não peca? Vá. Pequei vindo para cá. Ué, eu já falei, eu sou Vasco da Gama. Como é que termina um jogo do Vasco da Gama santificado? É difícil demais, mas é um caso possível. E você, cristão que se santifica, tem por característica também a piedade. Um cristão santificado é um cristão piedoso, um cristão que ora não só por si mesmo, mas ora pela nação, ora pelo outro, olha pelo outro. Não é um cristão egoísta, não é um cristão só de si, não é em si mesmado, não pensa nas suas próprias características, mas tenta alavancar a característica do outro. É um cristão que faz como Jesus, quando lavou os pés dos discípulos. E eu vou te explicar aqui um pouco sobre isso, rapidamente. As ruas há 2000 anos, elas eram pessimamente pavimentadas. Parecia muito daqui para Novo México. Só que tinha cavalo, cachorro, aqui não tem, né? Galinha na rua. E as pessoas chegavam na casa como visita depois de ter pisado nisso tudo. Então o dono da casa chamava alguém que servia lá para limpar os pés. Jesus limpou os pés dos 12.
Vou repetir, dos 12. Tem um nome nesses 12 que traiu Jesus no final. Jesus limpou, e muito bem limpo, os pés de Judas, que ceou da mesa dele, comeu do prato dele. Jesus, ele não se portou em lavar os pés só daqueles que eram mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João, ou daqueles que não deram trabalho, Bartolomeu, que não falou mais nada de Bartolomeu na Bíblia. Mas Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. O Senhor entende que mesmo o cristão piedoso, como ele, passará por sofrimentos, como ele. Se o sofrimento não poupou a Deus, ele não vai nos poupar. Mas se a santificação foi uma marca de nosso Deus, enquanto aqui na terra, também será uma marca nossa, porque nós somos assim como ele. É isso que ele nos pede. Sermos cristãos imitadores de Cristo. Poxa, é muito difícil. Mas é o que nós temos que tentar ser. Imitadores de Cristo, santificados. Nossos passos, então, precisam ser assim como estão nos Salmos, refletidos. Essa frase foi muito importante, porque o salmista diz que de noite ele reflete nos passos que ele deu. Quantas vezes nós fazemos isso? Uma análise detalhada das ações que nós tomamos durante o dia, para tentar olhar onde eu fui santo e onde eu fui profano. Porque não existe um local santo e um local profano. Existe alguém que santifica ou alguém que profana. Onde eu profanei a criação de Deus, porque se tudo que Deus fez, Ele viu que era bom, quando eu profano em algum lugar, eu estou profanando o local que Deus criou. E eu preciso refletir sobre isso. Quando, Senhor, na hora de deitar, quando, Senhor, eu profanei sua criação? Quando eu profanei a tua criação que viu que era boa? Quando eu profanei o meu corpo? Quando eu profanei a tua igreja? Quando eu não fui santo, Senhor, me ajuda a saber, para que eu não faça mais. Quantas vezes você já fez essa reflexão no final do dia? Eu te convido para nessa quarta-feira, para que seja a primeira vez, talvez, que você faça uma reflexão sobre a sua vida de santidade. Não para se cobrar uma santarronice que não existe, mas para que você medite na sua vida como um bom cristão. O texto, ele se encerra e diz que um adorador faz a oração sua terapia. Veja bem, eu não estou dizendo que eu sou contra a terapia, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que é uma ciência e é muito importante, e se você precisa fazer terapia, eu quero que você continue a fazer a sua terapia, com um bom terapeuta, que entenda os seus valores de cristão, que entenda que você tem fé e que não, de nenhuma forma, vadie contra a sua fé. Existem bons terapeutas que podem te ajudar, e eles vão te ajudar, mas o adorador faz da oração uma terapia. O salmista fez algo que, se a gente fizer uma leitura rápida, a gente consegue até fazer, passa até despercebido. Ele fez de Deus o seu próprio terapeuta. A oração começa de um jeito, meus irmãos, e termina de outro completamente diferente. A oração que começa com um ser humano desesperado, termina com alguém com sono. Em 8 versos, alguém angustiado teve sono. A oração de Davi foi uma oração onde ele entregou tudo para Deus e recebeu de Deus descanso. Clamar pela luz do rosto é como quem pede pela iluminação do Espírito de Deus. O rei clamou a Deus e pediu alegria. O rei pediu alegria. E olha que interessante, ele não pediu felicidade, porque feliz ele já era, porque ele tinha Deus como Senhor e Salvador de sua vida. Você também tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem uma vida feliz. Talvez você possa não estar alegre. Talvez a alegria não tenha te contagiado,
Mas não confunda um momento de tristeza com uma vida infeliz. A cruz pode te alegrar. Deus sangrando por você. O resultado disso, Deus morto, 3 dias, ressurreto, e te esperando, ou te buscando, isso pode te deixar feliz? Você pode ser feliz pela salvação gratuita que você recebeu? Isso pode te causar felicidade? Ou está faltando algo além disso? Isso não é suficiente? Você trocaria a eternidade com Deus com 1 minuto de prazer ou um passeio para Disney? Sei lá. A morte de Cristo na cruz, sua ressurreição e a promessa de salvação é mais do que suficiente para deixar qualquer um feliz. Você foi salvo, você é salvo e você será salvo. Você foi salvo na cruz, você é salvo nessa caminhada de santificação e será salvo naquele último dia. A salvação é um ambiente completo. Davi chegou à conclusão que o amor do Senhor enche um coração de alegria. O amor do Senhor é nossa terapia. O amor do Senhor nos dá descanso para a alma. O amor do Senhor, quando nós entregamos as nossas angústias nos pés da cruz, quando nós clamamos ao nosso Deus, o que nós temos? O abraço glorioso do Espírito do Altíssimo. Seguros nesse amor, a gente pode se deitar em paz, e a gente pode dormir, porque a gente tem convicção que a gente é adorador do único Deus verdadeiro. Vamos ficar de pé para orar? Vamos falar com Deus, e vamos agradecer a Deus. Vamos falar com o Senhor, porque nós somos adoradores do Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com o Senhor, porque nós somos verdadeiros adoradores, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco pelo Teu texto, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, e que a gente consiga, Pai, entregar tudo para o Senhor. Que a gente consiga, Pai, despejar aos Teus pés as nossas angústias, os nossos lamentos, mas para que também, assim como Davi, a gente possa fazer da nossa oração uma terapia, a gente possa fazer do Senhor o nosso principal terapeuta. Pai, caminha conosco, Pai, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus nos abrace, não só hoje, mas para sempre. Amém.